Olá, aluno do YouTube. Vejamos uma videoaula sobre monômios, conteúdo do oitavo. Vejam só exemplos típicos de monômios. Primeiro eu tenho 2x. Ok? Porque um monômio é uma expressão algébrica, ou seja, tem um número e tem também uma letra. Este número aqui nós chamamos de coeficiente. A variável x nós chamamos de parte literal. Como nós temos um termo apenas em forma de produto, o número pela letra, nós chamamos de monômio. Ok? Este é o primeiro exemplo. Vamos ver um segundo exemplo para clarear um pouco mais o raciocínio e o pensamento do que é o monômio. Segundo exemplo. Menos 5x ao quadrado y. Eu tenho menos 5 aqui, eu vou chamar de coeficiente, tá? E x ao quadrado y, eu tenho que esses dois termos é a parte literal. Observem que neste exemplo, a parte literal tem um produto de duas variáveis ou incógnitas, tá? Lembrem-se que para ser um monômio tem que ser apenas um termo, né? Então aqui é um termo, um produto de um número por duas variáveis, ok? Vejamos o terceiro exemplo. No terceiro exemplo nós temos menos 5 oitavos y ao quadrado. Eu tenho menos 5 oitavos é o coeficiente do monômio. E o y ao quadrado chamamos de parte literal. Então observe que o coeficiente pode ser qualquer número real, inclusive uma fração, que neste caso é menos 5 oitavos. Por fim, veremos um exemplo onde ocorre só um número, menos 18. Bom, observe que eu tenho o coeficiente, que é o número, mas não tenho a parte literal. Mas, veja só, se tem um número, já é um termo. E nós chamamos também de monômio, ok? Só que neste caso não temos a parte literal. Estes são os casos típicos de monômios que precisamos compreender. Adição de monômios. Vejam só, no caso de adição de monômios semelhantes, é obtida a partir da soma dos coeficientes e conservando-se a parte literal. Vejamos um exemplo. Eu tenho aqui 3x mais x é igual. Eu tenho um monômio formado pelo coeficiente e parte literal e tenho outro monômio formado pelo coeficiente e parte literal. Basta eu repetir a parte literal, que é o x, coloco entre parênteses os coeficientes, que são 3 e 1, 3 mais 1,
e apenas resolva a subtração ou a soma dos coeficientes. Tenho que 3 mais 1 é 4x. Então, nós temos dois monômios e reduzimos a um monômio só, que é o 4x. Vejamos agora o segundo exemplo de monômios. Ok? Deixa eu só apagar aqui rápido. Segundo exemplo de adição de monômios. Eu tenho 5a ao cubo mais 7a ao cubo menos 9a ao cubo. Bom, neste caso eu tenho três monômios, 5a ao cubo, 7a ao cubo positivo e menos 9a ao cubo. Ok? Para eu resolver um monômio, simplificando, eu tenho que conservar a parte literal, que é a elevado a 3, e colocar entre parênteses os coeficientes. Quem são os coeficientes aqui? 5, 7 e menos 9. Então, tenho 5 mais 7 e menos 9. 5 mais 7, 12. 12 menos 9, 3. Então, 3a ao cubo. Este é o segundo exemplo de adição de monômios. Observem que pode ter ou uma soma ou uma subtração, ou os dois juntos, neste caso. Vamos agora a um terceiro e último exemplo de adição de monômios. Eu tenho menos 2 quintos AB menos 3 sobre 10 AB. Neste caso aqui nós temos uma adição de monômios com frações. Então eu tenho que tirar o MMC entre 5 e 10, que vai dar 10. Vamos só repetir os sinais aqui. Vai dar 10 aqui. 10 aqui. E a parte literal continua a mesma, que é AB. Então eu tenho que repetir a parte literal. Okay? 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 3, 3. Okay? Igual. Agora eu tenho denominadores iguais. Repito o denominador. Coloco a parte literal aqui, tá? E vou resolver. Menos 4, menos 3. É uma adição de sinais iguais. Repete sinal e soma. 4 mais 3, 7. Então, no fim eu tenho menos 7 sobre 10 AB. Vejamos agora produto de monômios. Vejam dois exemplos. 8 a elevado a 7 vezes 3. Então, eu tenho um produto de dois monômios. Primeiro, eu multiplico os coeficientes. Neste caso aqui só são dois, né? O 8 e o 3, coloco entre parênteses.
E a parte literal, eu só tenho o a elevado a 7 como parte literal, então eu coloco aqui o a elevado a 7 igual. E multiplico os coeficientes. 8 vezes 3, 24, a elevado a 7. Este é o primeiro exemplo, onde temos um monômio com parte literal e o coeficiente, e outro monômio apenas com o coeficiente. Vejamos o segundo exemplo de produto de monômios. Eu tenho menos 5 AB elevado a 2 vezes 4 a elevado a 3b. Primeiro passo eu tenho que fazer o que? Separar coeficiente de parte literal. Eu tenho aqui o coeficiente menos 5 multiplicado pelo outro coeficiente do segundo termo, que é o 4. Separe os dois termos. Vamos agora para a parte literal. A e A. Aqui eu tenho uma potência. Conserva a base, que é o A. E somos expoentes. 1 mais 3, 4. Com B da mesma forma. Uma potência, produto de potência. Conserva a base, que é B. E soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Depois é só multiplicar os coeficientes. Ó. Menos 5 vezes 4. Sinais diferentes, resultado negativo. Menos 20. A elevado a 4. B elevado a 3. Divisão de monômios. Primeiro você divide os coeficientes e em seguida você divide as partes literais. Vejamos o exemplo. 12 a elevado a 5 dividido por 4 a elevado a 2 igual. Um monômio, outro monômio. Vamos dividir primeiro os coeficientes. 12 dividido por 4. E depois as potências. A elevado a 5 dividido por A elevado ao quadrado é igual. Dividindo os coeficientes. 12 dividido por 4, 3. Conserva a base aqui da parte literal, que é A. E subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Pois aqui nós temos uma divisão de potências. Então, aqui é 3A elevado a 3. Vejamos agora o último tipo de operação de monômios, que é a potência. Vejamos o exemplo. Menos 5A elevado a 2 é igual. Primeiro passo, você deve elevar o coeficiente ao expoente dado. Neste caso é menos 5 elevado a 2. E depois a parte literal. A elevado ao quadrado. Okay. Menos 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa de menos 5 vezes menos 5. Que vai dar mais 25.
o A elevado ao quadrado repete. Então, eu tenho aqui como resultado 25A elevado ao quadrado. Agora vamos ao segundo e último exemplo. Dois A elevado ao quadrado, B elevado ao cubo, o termo elevado à quarta potência. Veja só, primeiro passo eu vou elevar um coeficiente ao expoente dado, neste caso é o 4, então fica 2 elevado a 4. E depois a parte literal, são duas partes literais, né? Duas variáveis que representam a parte literal. Então leva o primeiro, A elevado a 2 elevado à quarta potência, aqui é um 4. Depois B elevado a 3 a quarta potência. Okay. E agora, 2 elevado a 4, que é 16. A elevado a 2 elevado a 4, eu tenho uma potência de potência. Então, aplica a propriedade potência de potência. Repete a base e multiplica o expoente de dentro pelo de fora. 2 vezes 4, 8. Repete a base, mesmo caso aqui para B. Multiplica o expoente de dentro pelo de fora. 3 vezes 4, 12. E como vocês podem ver, nunca foi tão fácil.